Oi, oi! Ai, gente, eu nem acredito que eu tô de volta aqui nesse canal pra falar sobre esse assunto com vocês, que é da minha gravidez. Nem parece que esse dia chegou. Se você não viu o último vídeo, eu sugiro que você veja. Vou deixar o link aqui pra você ver. E aí depois você volta nesse aqui de novo, que é onde eu conto que eu tô grávida e sobre todos os sentimentos, sobre como eu estou me sentindo nesse momento. Também algumas cenas da gravidez que eu escondi por esses 4 meses. Amanhã eu faço 18 semanas, então tô com 4 meses e meio. E é muito importante pra mim estar vivendo esse momento, tá aqui pra compartilhar com vocês toda essa fase, tudo que vem junto com ela, todo esse turbilhão de sentimentos e de emoções e de certezas e incertezas. Então eu confesso que não era minha pretensão voltar pro canal. Tô abrindo meu coração aqui pra vocês, falando sinceramente. Eu não pretendia voltar pro canal. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou mais reclusa, meio até antissocial um pouco. Então, meu círculo é bem fechadinho mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de me expressar, de me abrir para as pessoas. Eu gosto de ficar no meu cantinho, só eu, meu marido, Deus saber das minhas coisas. Então, estava gostando, confesso, dessa minha vida offline. Porque só quem tem isso de ser criador de conteúdo sabe todo o peso que tem por trás, porque as pessoas só veem o palco, mas a maioria das pessoas não tem ideia de como é os bastidores, de como é pesado os bastidores em todas as áreas, tanto espiritual quanto emocional, enfim. Então eu não pretendia voltar, mas algo me incomodou muito durante essa gravidez. Meu marido conversou muito comigo, eu também orei muito pedindo direcionamento de Deus, porque há um tempo atrás, se você assistiu o vídeo, você vai lembrar, eu vim contar pra vocês sobre todo o processo que eu tava passando, de depressão, de crises de ansiedade, de todo o processo das perdas, do luto, do vazio que essas perdas deixaram e de tudo de ruim que estava acontecendo naquele momento. Eu vim simplesmente compartilhei com vocês. Mas eu não compartilhei simplesmente como um desabafo, mas para dizer que apesar de todo o processo, apesar de toda aquela dor que eu estava sentindo naquele momento, eu ainda confiava, eu ainda acreditava que Deus estava no controle de tudo, que Ele ainda tinha o melhor para nós e que todo aquele processo tinha um propósito. E se você viu o último vídeo, eu disse muito sobre o processo, que nós temos que passar por um processo e que só quem consegue resistir a esse processo é que chega até o final dele com a promessa. Um processo que é doloroso, que é solitário, um processo que é muito importante que você viva de maneira integral, porque ao final do processo vem a promessa. E todo o processo tem um propósito, creia nisso. O processo que eu passei e que ainda estou passando, o processo que você está passando, creia que ele tem um propósito. E eu não poderia deixar esse propósito escondido. Por mais que fosse a forma mais confortável para mim, por mais que fosse a forma que seria melhor para mim, continuar escondida, continuar quietinha no meu canto, vivendo a minha vida, mas o propósito, ele tem que ser compartilhado. Esse propósito queima no meu coração de compartilhar com vocês, porque eu sei que essa história pode ajudar tanta gente com a alma ferida, tanta gente que desacreditou das promessas de Deus, tanta gente que perdeu a esperança, assim como eu estava um tempo atrás. Mas eu vim aqui para te dizer que ainda que a gente chegue no fundo do poço, ainda que a gente ache que não tem mais saída nenhuma, Deus vem e te mostra que Ele ainda cuida de você, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando nada mais parece fazer sentido. Ele ainda está no controle, no sim e também no não. Ele permanece no controle, Ele permanece cuidando. E é por isso que eu voltei para o canal, para poder compartilhar com vocês agora esse processo da espera. Antes o processo da dor, agora esse processo da espera. E que eu vou compartilhar com vocês também, segurando a minha promessa nos braços, eu creio nisso. Apesar de que para os homens, apesar de que para a medicina a batalha não está ganha, mas pelos olhos da fé eu creio que nós vamos segurar sim essa promessa nos braços e vocês vão saber sobre tudo isso que eu tô falando nos próximos vídeos, então acompanhe tudo aqui para não perder nenhum desses conteúdos e ser edificado também através dessa história, eu creio nisso, porque senão eu não tinha voltado para cá.
pode ter certeza, eu não tinha voltado pra cá. Se Deus não tivesse palestrado muito ao meu coração, que você ia ser ministrado também com essa história. Então, tá, deixa de pregar, gente, porque eu começo a me animar, vocês perceberam, né? Eu começo a falar de Deus, eu começo a me animar aqui, esse vídeo vai ficar com 1 hora. Então, eu vou contar pra vocês nesse vídeo de como eu descobri a minha gravidez. Eu já adianto pra vocês que não foi planejada. Nós não planejamos agora, apesar de querermos muito, apesar de que sempre queríamos muito tentar engravidar novamente, mas nós não marcamos hora, sabe? Não marcamos data certa, como muitos casais fazem, de marcar tal mês, nós vamos engravidar, a gente vai se planejar para isso. Não. Pra falar a verdade pra vocês, a gente tava pensando em tentar engravidar novamente daqui a uns 2 anos, pra continuar, pra conseguir se planejar melhor e se estruturar melhor financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas a gente queria se estruturar melhor, mas aprove Deus que esse fosse o momento, e olhando pra trás agora eu consigo ver que daqui a 2 anos não ia ser o melhor momento. O melhor momento é agora. O melhor momento é esse. É o melhor momento que esse bebê poderia vir. E vocês vão compartilhar toda essa fase junto comigo. Vocês vão viver essa fase toda junto comigo. Porque eu quero trazer vocês comigo pra vivenciar de perto esse cuidado de Deus da forma como eu tô vivenciando. Então, não foi planejado. Nós não usávamos nenhum método contraceptivo. Na verdade, desde muito tempo, nem sei quanto tempo faz, porque eu sempre tive muito problema com pílula, sempre passei muito mal com pílula e com diversas outras formas, nunca dava certo. Então, assim, né, é na questão ali de acompanhar a menstruação. Eu tenho ovário policístico, se você viu o vídeo onde eu falo das perdas, eu disse, né, que eu tinha ovário policístico. Então, o ovário policístico, para quem não sabe, ele faz a menstruação ficar toda desregulada. Na maioria das vezes, né? Nos casos, em sua maioria aí. E a minha menstruação sempre foi muito desregulada. Só que nesses últimos meses, ela tava muito certinha. Vinha no dia que era pra vir, embora no dia que ia embora. E eu acompanhava tudo isso no aplicativo. Então, o dia que o aplicativo me avisava, batata, que ia vir ou que ia parar, eu sabia os períodos férteis, eu sabia de tudo, então tava tudo ali no esquema, tudo certinho. E Deus sempre reafirmava a promessa que Ele tinha sobre a nossa vida. Deus, durante todo esse processo, desde a primeira perda até aqui, Deus sempre reafirmou a promessa que eu iria gerar vida, a promessa de que nós iríamos segurar o nosso bebê no braço, a promessa de que esse bebê vem para impactar vidas, não somente a nossa. Então, assim, sempre me apeguei muito a essas promessas de Deus. Mas nos últimos meses foi quando Deus mais falou, antes de eu engravidar agora, foi quando Deus mais falava, foi quando Deus mais reafirmava. Eu lembro claramente, nós fazemos um período de avivamento de carnaval aqui na nossa igreja, na AD Palmito. Então agora eu não me lembro direito, mas eu não sei se são 10, 15 dias, minha memória ultimamente tá pior, tá? Minha memória é só Jesus. E durante esse avivamento, Deus palestrou muito aos nossos corações, ao meu e do meu marido. E aí Deus reafirmou muito, muito, muito durante esse tempo que a gente ia segurar o nosso bebê no braço e que ele viria mais rápido do que a gente pensava. Que estava chegando uma novidade muito grande, uma novidade muito aguardada, uma novidade muito orada, muito clamada, e que ia ser o mais rápido do que a gente pensava. Mas foi exatamente naquele avivamento que a nossa promessa foi gerada. Hoje estou de 4 meses, então foi justamente naquela época de avivamento onde Deus mais falou, onde Deus mais nos lembrou da promessa dele, em que nosso baby foi gerado. Como eu disse, a minha menstruação estava vindo certinha, no dia de vir, no dia de ir embora, mas no dito mês, no próximo mês, a menstruação não veio. Atrasou 2 dias e eu já falei, meu bem, estou grávida. Só que ele achando que era brincadeira, porque eu sempre falo, né? Sempre a gente conversa sobre gravidez. Ele, não tá grávida não sei o quê. E eu falei, então tá bom, tô grávida. Só que nesse período foi quando eu estava à procura de alguns médicos particulares, escolhendo algum médico para que eu pudesse me tratar do ovário policístico, que até então eu achava que era só o ovário policístico que eu tinha, para que eu pudesse me tratar para preparar o meu corpo
para a próxima gestação daqui a 1 ou 2 anos. Então, nesse tempo, eu já estava ali procurando alguns especialistas. E nessa época, onde eu estava procurando os especialistas, foi que eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, já não tinha mais tempo para preparar o corpo, entendeu? Para a próxima gravidez, porque já estava aqui o bebê. Eu lembro claramente o dia em que a gente foi fazer compra no supermercado. E eu o tempo todo falando com o Velber, o tempo todo na cabeça dele. Amor, eu tô grávida, e ele não acreditava. Quando a gente chegou aqui no Palmito, quando a gente chegou aqui no nosso bairro, porque nós moramos em bairro e aí a gente vai fazer o mercado do mês na cidade, no centro. Quando a gente chegou aqui, ele parou o carro na farmácia e aí ele foi lá, eu achei muito engraçado esse dia, era pra estar gravando. Ele foi lá e comprou o teste de gravidez. Ele nunca comprou na vida dele um teste de gravidez, era sempre eu que comprava. Nesse dia ele foi lá, comprou o teste, a gente chegou em casa, ele foi arrumar as compras do mês, né, o nosso mercado, a feira, enquanto eu ia fazer o teste. Aí eu até falei, não, meu bem, deixa que eu faço amanhã, porque com o primeiro xixi é melhor, é mais forte, então mostra ali os hormônios, eu nem sei explicar direito. Enfim, eu sei que o primeiro xixi da manhã é melhor porque mostra, né, clarinho ali se tal, não tá grávida, porque principalmente quando tá no início da gravidez. Isso já era o quê? Umas 2 horas da tarde. Aí ele, não, faz logo pra tirar a dúvida e tal, porque eu também tô ansioso, ele tava muito ansioso. Aí fui eu, à tarde, já tinha ido no banheiro 1 milhão de vezes no dia, já tinha bebido 1 milhão de água no dia, e aí fui, e aí estava lá. Nessa época, a minha irmã já tinha colocado no canal que ela tava grávida, já tinha colocado no canal, como ela descobriu e tal. E aí fiz lá, apreensiva, mas fiz o teste. E aí, na hora, apareceu uma linha só. E nesse momento, assim, eu achei que eu não tava grávida. Porque nas outras 2 gravidez que eu tive, na hora, sim, já apareceu a segunda linha. E nas outras 2 gravidez eu também descobri muito cedo. Mas na hora já apareceu a segunda linha ali. E aí apareceu só uma, nessa vez. Apareceu uma linha só. E aí foi até engraçado que aí eu saí do banheiro e perguntou, e aí, meu bem, você tá grávida ou não tá grávida? Falei, amor, a única coisa que o teste revelou é que eu preciso beber mais água igual minha irmã. Mas não tô grávida. E eu tava tão ansiosa pra falar com ele logo que eu não tava grávida, ou que eu tava grávida, não sei, que eu até esqueci de jogar fora o teste. Deus é tão perfeito até nesse detalhe. Porque se eu tivesse jogado fora ali, eu só ia descobrir mais pra frente também. E aí deixei lá, esquecido, fui cuidar da vida. Quando eu lembrei de ir lá pegar, tava 2 linhas no teste. Aí eu, como assim? E eu fiquei muito em choque. Eu não sei a reação que eu tinha. Eu fiquei muito sem sentido. Sabe quando você leva um baque? Que você não sabe nem o que tá acontecendo na sua vida. Eu fiquei muito assim, muito em choque. Eu saí do banheiro e simplesmente, de novo, falei com meu bem. E mostrei pra ele, assim, com a cara em choque. E ele também em choque. Eu não tenho noção do que tava passando na cabeça dele naquele momento. Mas na minha cabeça eu só tava pensando nas outras perdas que eu tive. É muito complicado. Assim como aquele vídeo, por isso que eu tô falando com você, assiste aquele primeiro vídeo, que lá eu falo com mais detalhes. É muito complicado as coisas que não são feitas mais pela primeira vez. Porque quando você descobre que você tá grávida pela primeira vez, é aquele misto de emoção, de felicidade, de alegria, do novo, da novidade, de viver tudo aquilo. E aí, perde. E aí vem a segunda gravidez. No meu caso, eu ainda fiquei animada, um pouco menos, mas ainda fiquei animada. Ainda porque eu sabia que tinha muitas mulheres que geralmente perdem sim o filho. Não é tão raro de acontecer. Então, na segunda gravidez eu ainda fiquei animada, vai dar certo, agora vem o nosso bebê e outra perda. E aí já na terceira gravidez, depois de ter 2 abortos consecutivos, a minha mente não conseguia focar. A minha mente não conseguia gritar de alegria, eu não conseguia pular de felicidade, eu só conseguia ficar preocupada, apreensiva. Só veio 1 milhão de dúvidas na minha cabeça, 1 milhão de incertezas, 1 milhão de medo na minha cabeça. Só veio na minha cabeça que eu poderia perder aquele bebê de novo, pela terceira vez, assim como eu perdi outras 2 vezes. Só vinha na minha cabeça que eu não sabia como é que estava a minha saúde, porque, como eu disse pra vocês, era a hora que eu ia começar o tratamento de até então o ovário policístico. Então, foi isso. A minha cabeça, assim,
deu piti, sabe? Deu piripaque. Não consegui pensar, não consegui raciocinar, não consegui falar nada. Mais uma vez, não consegui fazer surpresa pra Velber, como eu nunca consigo fazer surpresa pra ele. Mas também não era um clima, sabe? Fazer surpresa. Essa gravidez foi muito diferente das outras. Porque tanto na primeira quanto na segunda gravidez, logo que eu descobri que eu tava grávida, eu já comecei a pensar. Apesar de não ter dado certo de fazer surpresa, eu já comecei a pensar em surpresa pra Velber, em como eu ia contar pra minha família, em como eu ia fazer o quartinho, em como eu ia fazer todas as coisas. Já nessa gravidez, eu nem gravei a minha reação, eu não gravei a reação de Velber, eu não gravei quase nada. As fotos, os vídeos que eu tenho dessa gravidez é de agora, no final de 3 meses para 4 meses. Porque antes, não é que eu estava insegura, duvidando do que Deus falou, duvidando da promessa que Ele tem para entregar pra gente, mas só quem viveu sabe que apesar de você confiar, apesar de você ter a certeza que Deus está fazendo o melhor por você e cuidando de cada detalhe na sua vida, mas ainda assim as lembranças insistem em voltar, ainda assim os traumas insistem em voltar, ainda assim o medo do futuro insiste em voltar. E eu fiquei com todo esse medo durante os 3 primeiros meses. Então agora que eu tô conseguindo ficar mais relaxada, agora que eu tô conseguindo, porque passou dos 3 meses, então não que seja agora estar 100% tranquilo, mas pra mim está muito mais tranquilo, porque eu passei dos 3 meses, então é a fase mais complicada. Então já é uma grande vitória que nós alcançamos e que vamos continuar rompendo, que vamos continuar alcançando. Então assim eu contei pra Velber, a gente ficou muito tempo parado, um olhando pra cara do outro. Ele pensando em sei lá o que, eu pensando em tudo isso que eu contei pra vocês, que eu tava pensando na minha mente. E foi quando depois eu fui pra ficar sozinha e desabei. E aí eu comecei a chorar, e aí eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que confortasse meu coração, pedindo a Deus que acalmasse meu coração, porque eu não queria sentir tudo aquilo. Esse bebê é muito amado e esse bebê é muito desejado. E eu tava com muito medo de que naquele momento toda aquela dor que eu tava sentindo, todo aquele desespero, todo aquele medo que eu tava sentindo, eu tava com muito medo que passasse pro bebê esse sentimento. Porque tudo que a mãe sente, o bebê sente também, porque ele tá aqui dentro. Então eu tava com muito medo de que naquele momento passasse esse sentimento pra ele. E que de alguma forma passasse o sentimento que ele não fosse querido, ou que ele não fosse amado, ou que ele não fosse desejado. Porque pelo contrário, é tão desejado, é tão querido, é tão sonhado. É algo que nós temos orado tanto tempo por esse bebê, mas que no momento que chegou eu simplesmente travei. No momento que eu vi que realmente tinha chegado, eu simplesmente não sabia o que esperar, não sabia o que fazer, não sabia como reagir. E por mais que eu queria muito ficar muito feliz, por mais que eu queria muito dar pulos e pulos de alegria, eu não conseguia naquele momento. Naquele momento eu só conseguia chorar e eu só conseguia orar a Deus pedindo para que ele ficasse aqui. Para que eu não perdesse esse também, mas que esse fosse o bebê da promessa. Eu e Velber, a gente sempre tem o costume de orar junto antes de dormir. E mesmo antes de eu ficar grávida, a gente sempre orou pelo nosso bebê. A gente sempre orou para que ele viesse no momento certo, para que ele viesse da forma como Deus queria, para que ele viesse para impactar vidas, para que ele viesse para ser alguém diferente nessa geração. E para que Deus nos preparasse também como pais, nos preparasse emocionalmente, nos preparasse espiritualmente, para dar tudo que essa criança precisa. Não somente de forma material, mas muito mais no emocional, muito mais no sentimento, muito mais no ensinar. Então eu não estava sentindo sintomas nenhum. Mais uma vez, assim como das outras vezes, eu descobri a gravidez muito no início. Descobri com 4 semanas, então um mesinho. E nesse momento eu não tive sintoma nenhum. Muitas mulheres no início da gravidez têm muito enjoo, tem tontura, tem várias coisas. Eu não tive nada.
eu simplesmente tive aquela certeza que estou grávida. E a minha menstruação atrasou 2 dias. E como ela estava muito certinha, eu já desconfiei ali. Com 2 dias de atraso, eu já comecei a desconfiar. Já comecei a ver no YouTube, já comecei a ver 1 milhão de vídeos de gravidez. E já coloquei na cabeça do meu bem. E graças a Deus, tudo isso estava certo. Graças a Deus, nosso baby está aqui. Está sendo gerado, está crescendo, está se desenvolvendo, graças a Deus. Estamos caminhando aí para os 5 meses e eu tô muito feliz com tudo. Por muito tempo eu escondi, eu vou contar para vocês no diário do primeiro trimestre, escondi da minha família, escondi dos amigos, escondi de todo mundo por muito tempo, porque eu queria ficar só eu, meu bem e o neném aqui quietinhos, só em oração, porque é complicado essa fase, onde você já passou por isso, onde você já viu, já contou para as pessoas, elas se animaram junto com você e depois elas se frustraram junto com você. Então eu queria manter isso muito guardado, muito em segredo. Mas agora chegou o momento de sair do esconderijo, de sair do quartinho e contar para o mundo o que Deus fez e o que Ele tem feito e o que Ele vai continuar fazendo, não só na minha vida, mas na sua também.